Bom dia, quarto ano! Hoje nós temos aula de português e iremos estudar as palavras derivadas, um conteúdo que está no livro didático de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem abrir o livro de vocês na página 106, que é lá onde tudo se inicia, tá? Então, aqui no quadro nós temos o conteúdo que nós vamos estudar. Palavras. Palavras derivadas. Aqui tia substituiu palavras derivadas por substantivos derivados. A mesma coisa. Toda palavra é um substantivo, tá? Mas aí nós vamos ver que palavras são essas que são derivadas. Que substantivos são esses que são derivados? Primeiramente, nós temos que entender que derivados é tudo que se deriva de algo, que tem origem em algo, tá? E aí também nós temos que relembrar o que são substantivos. Substantivo dá nomes a tudo que existe. Nomeia tudo que nós vemos, que nós sentimos, que nós ouvimos. Nomeia os seres no geral. E aqui nós temos cadeira. Cadeira é um substantivo que nós podemos ver, tocar. Ônibus, substantivo que nós podemos ver, tocar. Jasmim, um substantivo, uma flor. Nós podemos ver, tocar, sentir o cheiro. Grito é um substantivo. Nós podemos ouvir o grito. Amor é um substantivo. Está nomeando um sentimento. Nós podemos senti-lo. Então, é um substantivo. Então, substantivo é o que dá nome a tudo, aos seres no geral. As coisas que nós podemos ver, sentir, ouvir, tá? Então, relembrando o que é substantivo. E se vocês quiserem também relembrar, vocês vão ter que ir lá no Classroom, observar os dias que a gente teve aula sobre substantivo e assistir às videoaulas que tia também propôs lá. Ou pesquisar no YouTube, pesquisar na internet, conteúdos sobre substantivos para o quarto ano, tá? Na página 106 do livro de vocês, vocês podem observar na anotação lá no final da folha. As palavras que dão origem a outras palavras são chamadas palavras primitivas. Chamamos palavras primitivas a todas as palavras que dão origem a outras palavras. Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavras primitivas ou substantivos primitivos. Toda palavra que se origina a partir da palavra primitiva é uma palavra derivada. Então, nós temos aqui as palavras derivadas e os substantivos derivados, alguns deles. Então, digamos que belo originou a palavra beleza. Então, beleza é um derivado de belo. Cabelo, cabeleira, cabeleireiro são palavras derivadas de cabelo. Flor, temos floricultura, florestal, floresta, que são palavras derivadas de flor. Magro, magreza, magrelo, que são palavras derivadas, originadas de magro. Então, aí nós temos a diferença entre palavras primitivas e palavras derivadas. Ainda na página 106, nós temos aí um exemplo de fogo. Fogo aí é a palavra primitiva e fogaréu é a palavra derivada. Mas também de fogo nós podemos derivar fogueira, né? Fogaréu já tem, mas fogueira também é uma palavra derivada de fogo, da palavra primitiva fogo, tá? E aí, como nós já vimos até aqui,
Substantivos primitivos dão origem a novas palavras. Substantivos derivados são originados desses primitivos. E aqui eu tenho mais alguns exemplos. Pássaro é o primitivo. Passaredo é o derivado, porque foi criado a partir de pássaro. Porta, porteiro, porteira. Gota, goteira. Pedra, pedreira, pedreiro, pedraria. Leite, leiteiro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de substantivos primitivos e alguns exemplos de substantivos derivados. Tia vai, na aula de hoje, na videoconferência, trabalhar outros exemplos de primitivos e de derivados que vocês vão estar com tia estudando e também descobrindo as palavras que são derivadas de outras palavras, tá certo? Então, respondam a atividade de vocês. Se não der tempo de responder agora, no iniciozinho da aula, vocês respondam à tarde. Quem estiver respondendo à tarde, aproveite também para procurar e pesquisar outras palavras primitivas e derivadas. E aí vocês vão ter um amplo repertório de palavras, vão até descobrir novas palavras e na próxima aula podem exemplificar para a gente quando a gente for corrigir a atividade, tá? Então, façam a página 106, 107, 108 e 109. Na página 106, aí são perguntas, são curtas, não tem nem tantas coisas para vocês fazerem. Observem as palavras destacadas abaixo. Então, aí tem as palavras. Elas são derivadas de outras palavras. Isso mesmo, tia até exemplificou aqui no início. Marque corretamente cada palavra de origem na sequência em que aparecem. Então, as palavras cabeleira, beleza, floricultura e magreza correspondem respectivamente a qual dessas alternativas aí? Letra B. Quantas palavras são derivadas de substantivos? Quais são? Quantas aqui são derivadas de substantivos e quais são elas? Tá? Quantas palavras são derivadas de adjetivos? Então, tem palavras aí que são substantivos e tem palavras que são adjetivos. Quais são as palavras que são adjetivos aí? Lembrando que adjetivos são os que dão qualidades. Substantivo é os que nomeiam os seres, tá? Na página 107, você vai, ajude Pedro a pescar apenas as palavras derivadas circulando-as. Vocês vão circular as palavras derivadas e depois vão escrever nessa tabelinha aí do lado da página 107, número 2, as palavras da qual essa palavra derivada se originou. Exemplo, temos aí ferreiro. Ferreiro se originou de ferro. Então, vocês escrevem ferreiro, ferro, e aí em seguida dão continuidade com as próximas palavras. Número 3, vão completar a tabela corretamente. De um lado tem as palavras primitivas, do outro tem as palavras derivadas. Se estiver faltando a primitiva, você vai ter que colocar a primitiva. Se estiver faltando a derivada, você vai ter que colocar a derivada, tá? Na página 108, tem o texto aí, o elefantil, que vocês vão ter que ler para descobrir. Na letra A, quais são as palavras derivadas que aparecem no texto? Letra B, quais são as palavras derivadas, mas que estão no diminutivo, que estão reduzidas ao diminutivo, tá? Então, para o diminutivo se acrescenta o sufixo -inho, ok? Todas essas palavras que estão no diminutivo são derivadas. Vocês vão olhar quais são as que estão no
diminutivo e vão procurar ver se elas são derivadas do substantivo ou do adjetivo, se elas são substantivos ou são adjetivos, tá? Número 5. Complete as frases com um substantivo derivado de um adjetivo. Observe a indicação nos parênteses. Letra A, B e C. Na letra A, nós temos certo. Então, vocês vão ter que colocar uma palavra que derive de certo. Letra B, claro, ser feliz. Então, as palavras que vocês vão escrever devem ser derivadas de dentro desses parênteses, tá? Das palavras que estão dentro desses parênteses. Número 6. Complete as frases com as palavras derivadas. Então, temos aí 3 exemplos. E aí vocês vão ver, vão observar a imagem e vão descobrir que palavra derivada pode ser usada em cada exemplo. Número 7. Qual alternativa traz apenas as palavras primitivas, aquelas que dão origem a novas palavras? Só as que são primitivas, tá? Número 8 e última questão. Forme palavras derivadas com os substantivos a seguir. Nós temos aí orgulho, lavar, jogo e novo, tá? Então, vocês vão observar e vão escrever palavras derivadas dessas palavras que estão aí. Recapitulando, aí no enunciado tem com os substantivos, mas lavar não é um substantivo, tá? Então, orgulho, jogo e novo, sim. Lavar não é um substantivo, mas aí tá tido como um. Então, considerem palavras. Forme palavras derivadas com os substantivos a seguir, tá? Boa atividade! Nós nos encontraremos daqui a pouquinho na videoconferência. Um beijo!